A paz, meus queridos e valentes seguidores de Cristo. Esta porção de Mateus nos revela a cara de pau do Pedro, tentando sugerir Deus, sugerir Jesus. A ideia dele era fazer 3 templos, porque o conceito religioso do coração humano é lutar com todos os recursos para arrumar, para construir um lugar de conforto, um lugar longe de qualquer adversidade ou incômodo, tornar Deus favorável em todo o tempo, um lugar para ficar com Deus e fazer Deus ficar com a gente. Isso seria muito bom se não fosse o interesse torto do coração. A proposta é: vamos fazer um templo, fazer um tabernáculo, montar uma cabana, primeiro para ti. Afinal, o Senhor é o Senhor, não é? E aí, o Senhor fica confortável. E faremos outra cabaninha para o Moisés, em consideração a ele. E de pronto, faremos uma para o Elias também, não é? Um profeta respeitável. Aí vamos combinar, Jesus. Ficamos aqui todos, festejando, luzes de enfeites nós já temos, morando aqui, só nós aqui, com essa glória toda. O Senhor passa para nós um pouquinho dessa glória e nós não precisamos mais ir embora. Ir embora por quê, não é? Ter que descer? Lá embaixo tem cruz. Lá embaixo tem tribulação. O Pedro, ele dá um jeitinho de evitar a cruz. Ele quer um Jesus glorificado, mas sem cruz. Mas Jesus só poderia ser glorificado por sua cruz. Como Paulo disse lá em Gálatas, né? Pois eu só me glorio na cruz de Cristo Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas o Pedro simboliza a alma média de todos nós, quando queremos evitar qualquer fase do crescimento em Cristo que possa implicar em dissabor, em sofrimento, em provação. Quando precisamos passar da fase menino para o estágio de filhos adultos e maduros. Na mente fujona do Pedro está: vamos ficar aqui nesse luxo, nesse monastério de alegrias e belezas celestiais. Um lugar sem perigos e dificuldades. Vamos ficar aqui nessa dimensão extraordinária que ninguém lá embaixo nunca viu e nem tem a menor ideia. Vamos ficar aqui nessa bolha, sem desafios, sem espinhos, sem adversidades, sem encontros humanos. Para que ter que se encontrar com os outros? Nós 3 nos bastamos. Vamos ficar aqui, sem precisar usar de compaixão, de amor, de misericórdia, de solidariedade. Vamos ficar aqui, sem dor, sem choro, sem compromisso algum. Só ficar aqui, nessa luz e nesse quentinho, com uma completa ausência de cruz. O que a gente não faz para viver matrimoniado apenas com o conforto? Porque na nossa cabeça e no nosso coração, viver em paz e descanso em Deus é sinônimo de conforto, de sofás almáticos, de feriados prolongados da alma, de diversão e entretenimento, de ausências definitivas de dificuldades e de problemas. Olha, manos, quando a gente lê os textos paralelos lá em Marcos e também em Lucas, está dito: porém, Pedro não sabia o que dizia. Era pura tolice o que ele falava. No versículo 5 está dito: e estando ele ainda a falar, o encardido não para. Só Deus para parar o distinto. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Esse foi o para Pedro. Uma nuvem inexplicável, tomada de uma densidade luminosa magnífica que não é deste mundo. E ela os envolve. E sai de lá uma voz, que também não é dessa ordem natural mundanoide.
Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer, toda a minha alegria, toda a minha glória, toda a minha satisfação. E ele diz: ouvi a ele. Não é para ouvir ninguém, essas vozes sugerindo chalés na montanha para curtir férias almáticas da montanha. Ouçam dele. Não é para ouvirem nem o Elias, que era o representante maior dos profetas, e não era para ouvir o Moisés, representante superior da lei. Eles estão aqui também simplesmente e tão somente ouvindo. É para ouvir somente o meu filho. Em Lucas se diz que a visão é de Elias e Moisés conversando com Jesus. Sabe o quê? Sobre a sua cruz, a sua morte e a sua partida para o céu. Moisés e Elias aqui são dois arquétipos da cultura dos judeus. Ali, ouvindo de Jesus. Até eles não têm nada a dizer aqui. É a voz do Pai que os guia também numa hora de perplexidade. A ele ouvir. Moisés e Elias têm que estar calados diante de Jesus. E ouvindo essa voz de Deus no meio das nuvens, os discípulos caem de bruços, tomados de medo e de um pânico assombroso. Peraí, medo de Deus? Por quê? Porque eles estão ancorados no cais da carne. Então, manos, acontece uma das cenas mais lindas nesse cenário. É quando Jesus se aproxima deles, toca neles e diz: erguei-vos e não temais. E é curioso Jesus dizer erguei-vos. E o que eles erguem são os olhos. O que vale dizer, manos, a gente não está de pé quando estamos fisicamente eretos. A gente está de pé quando, apesar de prostrados em terra, os nossos olhos se erguem para o alto. Aleluia. Então, somente então, eles levantaram os olhos e não viram a mais ninguém. Ninguém quem? É quando ninguém e nenhuma visão é mais necessária para nos desviar da única imagem necessária. Não viram mais ninguém, exceto o rosto glorioso de Jesus, o Cristo. A única profecia e a única lei que sobra é Jesus, o único crucial para a vida. O evangelho aqui, ele nos ensina que é só o que precisamos ver. A supremacia e a proeminência de Jesus como respostas para todas as coisas, que torna tudo o mais dispensável. A ele ouvir. O exercício que estamos fazendo, queridos, nesses 2 anos e pouco no Evangelho de Mateus, tem sido a realização desse a ele ouvir. Prestem atenção no meu filho. E quando fazemos isso no corpo de Cristo, junto com os irmãos, oportunizado está esse ouvir a ele, por meio da comunhão dos irmãos na igreja, porque quem fala é o Cristo em nós, sendo cada um de nós a reverberação da voz de Jesus uns para os outros. É por isso que não é bom deixar de congregar, como disse o escritor de Hebreus. Ouvir Jesus precisa de um abandono radical para inibir o que é mundano e perecível. Por vezes, abrir mão do confortável, do chalé das montanhas, em favor do que é eterno e sublime. E isso passa pelo conhecimento profundo do Cristo e sua cruz. Cruz de Jesus e cruz em nós. Copiou? Deus os abençoe.